dia, irmãos. A paz do Senhor. Vamos estudar hoje mais uma lição do livro Andando nos Passos de Jesus. Nós vamos estudar a lição 7, Compadecendo-se como Jesus. Vamos orar então nesse momento? Senhor Deus, só temos a agradecer ao Senhor por esta oportunidade de estudarmos a Tua Palavra. Nós cremos que o Senhor está conosco aqui, nós cremos que o Senhor está com cada irmão em sua casa nesse momento e nós te pedimos a Tua direção, Espírito Santo, venha nos ensinar, ó Pai, conforme o que nós necessitamos aprender. O Senhor sabe as nossas necessidades nesta manhã. E aquilo que aprendermos, ó Pai, seja para a edificação do Teu reino, para a glória e honra do Teu nome, para crescimento espiritual da vida de cada um de nós. Nós te pedimos, ó Pai, orienta-nos nesse momento, nos dê a Tua direção, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos agora ter um momento de louvor com o Jonathan, a Késia e o Isaías. Bom dia, queridos irmãos. Estamos aqui nesta manhã para poder louvar o nome do Senhor, dizer que Ele é o Rei das nossas vidas. Amém? Amém. Reina hoje entre nós, Senhor. Reina hoje entre nós, Senhor. Os reis da terra se prostrarão ante a ti, Senhor. Sim, os poderosos virão a ti e confessarão o teu poder, Senhor. Os reis da terra se prostrarão ante a ti, Senhor. Sim, os poderosos virão a ti e confessarão o teu poder, Senhor. Não apenas de palavras, reina hoje. Não apenas de palavras, reina hoje. Reina hoje entre nós, Senhor. Reina hoje entre nós, Senhor. Amém. Cada um nas suas casas, que neste momento vocês possam estar adorando com mais esta canção que a gente vai cantar, porque simplesmente viemos para isso, viemos para adorar ao Senhor. Luz do mundo viestes à terra, pra que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-te, Vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. és
para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente dito, tão maravilhoso para mim. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Amém. Então vamos orar agradecendo a Deus por esse momento de louvor. Senhor, muito obrigado, Pai. Muito obrigado pela oportunidade, Senhor, que nós temos de estar aqui nessa linda manhã, Pai, te adorando, te servindo, Pai. Mesmo distante, nós estamos próximos agora, Pai, todos conectados em Ti, meu Pai. Eu peço a Ti, Deus, que mais do que nunca, Deus, que a Tua igreja se mantenha unida, Pai, se mantenha firme, se mantenha forte cada vez mais, meu Pai. Prepara nossos corações, Pai, abre o nosso entendimento, Pai, para a lição, Pai, para o ensino que virá agora, Deus, que isso entre em nossos corações, Pai, que a gente pratique, que a gente viva essas coisas, Senhor. Em nome de Jesus, eu te agradeço, te louvo mais uma vez. Amém. Amém. Então vamos agora estudar a lição. Vamos ler lá em Lucas, capítulo 3, verso 16 e 17, que diz assim: Disse João a todos: Eu, na verdade, vos batizo com água, mas vem o que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar-lhes as correias das sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá ele tem na mão para limpar completamente a sua eira e recolher o trigo no seu celeiro, porém queimará a palha em fogo inextinguível. Esse texto aqui, ele diz uma profecia de João Batista. E na introdução desse livro, nós vamos ver que esse assunto aqui diz respeito à visão que João Batista tinha a respeito do Messias e o que ele realmente vivenciou com a presença do Messias, Jesus. Ele sabia que o Messias era Jesus. Bom, qual era a visão de João Batista? A visão de João Batista, como nós podemos ler aqui no texto, é que esse Messias, ele era poderoso. Ele era poderoso, ele também tinha um aspecto divino, pois ele iria batizar com o Espírito Santo e com fogo. Esse batismo com fogo representa o juízo desse Messias, que ele era um juiz. Ele iria agir com justiça. Quando ele fala também que a sua pá ele tem na mão para limpar completamente, aqui seria uma atuação de um governo justo, de um governo onde as coisas seriam corretas, né? E ele iria recolher o trigo no celeiro e queimar a palha no fogo inextinguível. Aqui também se refere a juízo. Era essa a imagem, a visão que João Batista tinha a respeito do Messias. Entretanto, ele estava naquele momento, quando Jesus se manifestou, vivenciando uma outra realidade.
governava Herodes no meio do povo de Israel naquele momento. E Herodes, ele estava moralmente corrompido. Ele estava em adultério com a sua cunhada, a esposa do seu irmão. E João Batista, ele resolveu colocar essa situação, expor essa situação, condenando a atitude do Herodes. Entretanto, Herodes estava incomodado, né, com essa atitude de João Batista. E aí, portanto, mandou prender João Batista. João Batista estava agora, nesse momento, preso. Lá, quando ele estava na prisão, ele entrou até mesmo num conflito. Ele chegou a questionar, né, que se Jesus era realmente aquele que estava para vir ou haveria esperar outro. Como diz lá em Mateus 11, no versículo 3. Ele mandou perguntar para Jesus: Jesus, o Senhor é mesmo o Messias que nós estávamos aguardando, que estava por vir? Ou vamos esperar outro? Por que que João Batista entrou nesse conflito? Ele entrou nesse conflito porque ele tinha a mesma visão que todo judeu naquela época, todo o povo de Israel tinha a respeito do Messias. Ele estava aguardando um Messias político. Seria um governo político. Israel já vivia debaixo do cativeiro, né, da opressão dos impérios desde a época da Babilônia, quando eles foram levados cativos para a Babilônia. E nesse cativeiro, eles ali sendo humilhados, sendo massacrados ali, eles passaram de um império para o outro. Quando acabou o Império Babilônico, veio o Império Persa, eles continuaram debaixo do jugo do Império Persa, depois do Império Grego, e ali, naquele momento, eles estavam debaixo do jugo do Império Romano. Então, quando eles estavam aguardando a manifestação do Messias, seria para libertá-los do jugo desse império. E por isso, João também tinha essa imagem de que Jesus ele viria como um governo para colocar ordem na situação. Entretanto, ele ali estava sendo injustiçado. Ele estava ali naquela prisão. Ele estava, por ele fazer ali a justiça, né, corretamente, ele achava que estava agindo de uma forma correta, ele entendia que Jesus deveria dar uma solução para ele. Deveria resolver essa questão, sendo ele o Messias. Só que a missão de Jesus como juiz, ou a função dele de julgar todas as coisas, não era para aquele momento. João não estava errado quando profetizou. Só que essa missão é para o futuro, não era para a sua primeira vinda. Portanto, Jesus mandou dar uma resposta para João. E a resposta de Jesus está lá em Isaías, no capítulo 35, versículos 5 e 6. E Jesus falou: olha, João, o que estás ouvindo e vendo? Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres estava sendo pregado o evangelho. Na verdade, Jesus estava querendo dizer para João, você não está errado, entretanto, a profecia que está se cumprindo agora é a profecia de Isaías. Toda essa função aqui de Jesus era a demonstração do seu caráter compassivo. Naquele momento, Jesus estava vindo para implantar o seu reino. E nesse momento, o seu reino era um reino de compaixão, de amor e de serviço. Jesus estava ali servindo aos doentes, servindo aos necessitados. Ele veio para curar. E finalmente, naquele momento, Jesus estava vindo, aliás, para salvar a humanidade. Então, isso era o que Jesus tentou mostrar para João.
Assim, nós vamos estudar sobre o caráter compassivo de Jesus. Jesus era identificado pela sua compaixão. Esse era o foco da atuação do Senhor Jesus na sua primeira vinda, o de ser compassivo. E o que é compaixão? Segundo o dicionário, eu pude verificar que compaixão é um sentimento piedoso. É um sentimento piedoso com a tragédia pessoal de outra pessoa, acompanhado do desejo de minimizar o sofrimento dessa pessoa. É um sentimento. Quando alguém vê alguém numa situação difícil, necessitando de um socorro, esse sentimento faz com que alguém possa ir em socorro, em ajuda daquela pessoa que está passando por dificuldade, com a finalidade de reduzir esse sofrimento. E era dessa forma que Jesus se compadecia das pessoas. Nós vamos ver aqui algumas atitudes de compaixão de Jesus, algumas ilustrações. Vou ler aqui na página 75, parágrafo 2, que diz assim: à medida que estudamos os evangelhos, vemos claramente que Jesus, o Messias, era de fato caracterizado pela compaixão. Na verdade, nenhuma característica do curso de vida terrena do nosso Senhor é mais visível ou provavelmente mais capturável à atenção de cada estudioso de sua vida do que a sua compaixão pelos ais e sofrimentos dos homens. Jesus realmente se importava com as pessoas e ele demonstrava isso. Jesus, obviamente, foi afetado pelas pessoas com necessidades reais e ele alcançava essas pessoas com sua misericórdia. Andrew Murray comenta: toda a sua vida foi uma manifestação da compaixão com a qual ele olhava o eterno pecador e da ternura com a qual se comovia diante da miséria e da dor. Ele era, deste modo, o verdadeiro reflexo do nosso Deus compassivo. Assim, aonde Jesus passava, ele observava alguém que necessitava de uma ajuda, de um socorro seu. Vamos citar aqui alguns exemplos. Um deles é o exemplo dos 2 cegos, conforme narra Mateus, lá no capítulo 20 e 31. Esses 2 cegos, eles já manifestaram que conheciam o caráter de Jesus quando eles falaram: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim? Ou tem compaixão de nós? E Mateus ainda relata que Jesus se condoeu por aqueles cegos e tocou-lhes os olhos. E imediatamente eles retornaram a ver. Jesus tocou. A compaixão de Jesus leva a uma aproximação. Jesus, ele não fazia de longe. Ele tinha assim o desejo de se aproximar. Ele tocou, se aproximou, tocou e realizou aquela cura. Outro exemplo é um exemplo que é citado por Lucas no capítulo 7, nos versos 12 e 13, a respeito de uma viúva que morava na cidade de Naim. E naquele momento estava havendo o cortejo fúnebre do único filho desta viúva. E Lucas relata que Jesus, ele vendo aquela cena, ele se compadeceu daquela mulher, daquela viúva. E disse para aquela viúva: não chores. E depois ressuscitou o rapaz. Jesus, ele quando se compadecia, ele também tinha essa atitude de consolar. Quando ele falou assim para aquela mulher: não chores, era uma palavra de consolo.
O Senhor, Ele tem palavras de consolo para nos dar. Muitas vezes, quando estamos passando por momentos de dor, de sofrimento, de perda, de luta, sabemos que na sua palavra nós encontramos o verdadeiro consolo. E essa também é uma atitude de Jesus, uma atitude de compaixão, para consolar aqueles que sofrem. Outro exemplo de compaixão nós podemos ver com relação às pessoas que eram rejeitadas pela sociedade, que eram mal vistas pela sociedade. Um exemplo disso se refere à pessoa de Mateus, o publicano. Mateus, ele recebeu Jesus na sua casa, e Jesus, ele foi condenado por muitos por isso, né? Por que Jesus frequentava a casa de publicanos e pecadores? Jesus, ele também exercia a misericórdia para com aqueles que tinham má fama. Independente de como as pessoas viam umas às outras, Jesus, ele se compadecia. Ele se compadecia daqueles mal afamados, tipo prostitutas, pecadores, leprosos, publicanos, ladrões, mulheres que eram desmerecidas naquela época e até mesmo crianças. Então, Jesus, ele estendia as mãos, ele se dirigia a todas essas pessoas. E por falar em leprosos, essa aqui é a parte mais linda dessa lição que eu achei. Sempre quando eu leio esse texto lá de Marcos 1, versículo 40 a 41, que fala quando um leproso chegou para Jesus e humildemente esse leproso disse: Jesus, Senhor, se queres, pode purificar-me. Se queres. Por quê? Como é que ele chegou assim para Jesus? Os leprosos, queridos, naquela época, eles eram doentes. Essa doença, lepra, ela acontecia por um contato num ambiente sujo, impuro. Era uma bactéria, né? Que era desenvolvida no meio da sujeira. Então, ele se sentia sujo, ele se sentia imundo, contaminado. E Jesus se compadeceu dele. E o texto, né, a palavra lá, refere-se que Jesus, ele tocou naquele leproso. Jesus, ele ficou profundamente compadecido. Ele estendeu a mão, tocou naquele leproso e disse 2 palavras: quero, fique limpo. Ninguém poderia tocar num leproso, porque por se tratar de uma doença contagiosa, uma bactéria, e as pessoas não tinham cura, fatalmente elas iriam morrer com o tempo. Elas tinham que ficar reclusas, né? Isoladas num leprosário, confinadas ali, para proteger os outros que eram sãos. Até elas morrerem, elas não poderiam sair dali, estavam condenadas a ficarem dentro daquele isolamento. Inclusive, quando elas saíam à rua, elas tinham que ficar gritando: leproso, leproso, para que qualquer pessoa que ouvindo isso se afastasse, para que não houvesse um contato e um contágio de uma pessoa saudável. E aí, nessa situação, Jesus, ele tocou numa pessoa. Jesus poderia ficar doente, mas Jesus, ele é o médico dos médicos, ele veio para curar. Ali a gente vê uma troca, né? Aquele homem que era impuro foi tocado por alguém que era puro. Aquele homem doente foi tocado por alguém que tinha a vida. E era como se fosse ali um antídoto da parte de Jesus. Jesus, ele era, vamos
ilustrar como se fosse uma vacina. Aquele homem foi vacinado e imediatamente foi curado. Ele recebeu aquela cura imediatamente. Não tinha como Jesus ficar doente, porque Jesus, ele é o dono da vida. E com essa atitude de Jesus, aquele homem foi curado, porque Jesus se compadeceu dele. E hoje nós estamos vivendo uma situação bem semelhante nos nossos dias. Razão essa que nós estamos aqui à distância, né, queridos? Ministrando essa escola bíblica dominical, vocês em casa, com a sua família. Isso também, de certa forma, é uma atitude de compaixão. Por quê? Nós não sabemos quem está contagiado, na verdade, né? Diferente do leproso, que ele sabia que era leproso, mas para precaver de que ou eu fique doente ou você fique doente, que também outras pessoas não sejam contagiadas. E essa é uma atitude de compaixão, de respeito, de consideração e de solidariedade para com o próximo. Eu achei muito interessante e resolvi trazer essa ilustração aqui de Lutero. Como Lutero agiu de uma forma compassiva também nos dias em que ele viveu. Aconteceu a peste negra. Ele também viveu esses dias de, vamos dizer assim, pandemia, né? Na peste negra. E ele diz assim: pedirei a Deus para misericordiosamente proteger-nos. Então farei vapor, ajudarei a purificar o ar, a administrar remédios e a tomá-los. Evitarei lugares e pessoas onde minha presença não é necessária para não ficar contaminando. E assim, porventura, infligir e poluir outros e, portanto, causar a morte como resultado da minha negligência. Se Deus quiser me levar, Ele certamente me levará, e eu terei feito o que Ele esperava de mim. E, portanto, não sou responsável pela minha própria morte ou pela morte de outros. Se meu próximo precisar de mim, não evitarei o lugar ou a pessoa, mas irei livremente, conforme declarado acima. Veja que esta é uma fé que teme a Deus, portanto, não é ousada, nem insensata, e não tenta a Deus. Naquela época, essa doença, a peste negra, também era contagiosa. E ele tinha que se resguardar e resguardar aos demais, ao próximo. Portanto, ele tomou essa atitude de se isolar também. Agora, se fosse necessário, ele iria ajudar alguém, mesmo sabendo que poderia correr o risco, né? Mas ele não estava dessa forma, como disse ele, tentando a Deus. E é assim que nós devemos agir nos nossos dias. Esse é apenas um exemplo muito prático que nós estamos vivenciando hoje para a nossa meditação nesta manhã, né? De que formas, uma das formas que nós podemos contribuir para ajudar a sociedade, ok? E também Jesus se compadecia daqueles que estavam espiritualmente perdidos, como está lá em Mateus, capítulo 9, verso 36. Deixa eu procurar aqui. Mateus 9, 36. Que diz assim: vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Esse mesmo Jesus, ele se compadece das pessoas hoje, pessoas que estão perdidas, sem Deus, sem solução, e essa mesma compaixão é exercida pela humanidade. Só que dessa vez, nós é que temos que ir em direção às pessoas que estão perdidas, às pessoas que estão desesperançadas,
que nós que temos agora essa função de levar a palavra, uma palavra de salvação, uma palavra de esperança através de Jesus Cristo, uma palavra de conforto. Então, nós precisamos estar sensíveis às necessidades dessas pessoas na nossa sociedade atual. Finalmente, irmãos, concluindo aqui a nossa lição, nós vamos ver sobre a compaixão de Jesus, que está lá na página 77, no parágrafo 5, que diz assim: sua compaixão custou-lhe um preço, custou-lhe sua energia. Ele passava longos e exaustivos dias socorrendo pessoas feridas, curando-as, falando-lhes das boas novas. Custou-lhe a sua reputação. Ele era maculado com o apelido de amigo de pecadores e, por fim, sua compaixão custou-lhe sua própria vida. Seu último ato de compaixão foi sua morte naquela cruz romana. Jesus chegou ao limite da sua compaixão em morrer pelos pecadores. Ele se compadecia daqueles que estavam perdidos, estavam como ovelhas sem pastor, e ele se propôs a morrer por cada uma delas e por nós também. E aí, vamos ver com relação à nossa compaixão. Sobre a nossa compaixão, eu vou deixar aqui para todos os irmãos apenas 3 perguntas. E essas perguntas, elas servem para reflexão, tá bom? Nós vamos refletir, simplesmente parar e pensar. Como pessoas resgatadas pela compaixão salvadora de Jesus, o Messias, somos pessoas que exercem a compaixão? Nós fomos alcançados pela compaixão de Cristo. E como nós podemos exercer a compaixão? Outra pergunta. A compaixão de Cristo flui através de nós quando vemos as pessoas sofrendo, aflitas ou perdidas? Mais uma pergunta. Como o nosso Messias misericordioso, estamos dispostos a sacrificar a nossa energia, os nossos recursos, a nossa reputação, a nossa vida, pelo benefício de outro? Cada um de nós precisamos olhar para nós mesmos. Desde o início desse livro que nós estamos estudando, Andando nos Passos de Jesus, nós vemos que a proposta é sermos a imagem e semelhança de Deus, através de Jesus Cristo. Jesus Cristo é o nosso modelo. Jesus Cristo é aquilo que Deus espera de nós como cristãos. E ser a imagem de Cristo deve reproduzir em nós a mesma compaixão de Cristo. Se Jesus Cristo, ele foi compassivo, nós que somos cristãos e que seguimos esse modelo, também devemos reproduzir a compaixão. E como? Como que nós podemos exercer atitudes compassivas, atitudes de compaixão? E aqui nós vamos deixar pelo menos três sugestões de como é que nós podemos exercer essa função. Primeiro, precisamos orar para que Deus cultive esse caráter em nós. Tudo que a gente precisa, a gente tem que buscar em oração. Então, se eu e você desejamos ser como Cristo, e muitas vezes depois de refletir dentro de nós, nós observamos que estamos falhando nessa área, a solução é orar, pedir a Deus, para que o Espírito Santo de Deus trabalhe em nós esse caráter. 2. Precisamos observar o nosso comportamento
quando estamos diante de pessoas que carecem de socorro ou que são menos favorecidas de nós. Ou seja, como é o nosso comportamento quando a gente se depara com uma pessoa que tem uma necessidade, que está passando por um sofrimento? Qual é a nossa atitude? Como é que a gente reage? Como é que a gente se comporta diante dessa situação, de uma pessoa menos favorecida que nós? Isso também nós podemos analisar, né? Fazer essa autoanálise. E, finalmente, precisamos nos remeter à pessoa de Jesus Cristo como seus seguidores e agir em favor daqueles que Deus trouxer até nós para socorrer. Pode saber, queridos, se brotar dentro de nós esse desejo de ser compassivo, Deus vai mandar a gente. Deus vai mandar. Vai mandar pessoas na nossa direção que vão precisar de socorro. E é nesse momento que, depois de ter orado, depois de ter analisado, agir. Vamos agir. É o momento de agir. Fazer alguma coisa. E com certeza você, através de percepção mesmo, muitas vezes é perceptivo, vai tomar uma atitude e vai agir naquilo que for necessário naquele momento. Bem, essa é a nossa lição de hoje. Vamos apenas encerrar esse momento com uma oração. Aí onde você está, nós vamos pedir ao Senhor, né? Que nós possamos desenvolver dentro de nós esse caráter. Amém? Senhor Deus, só temos a agradecer porque o Senhor nos revela através da Tua palavra como o Senhor deseja que sejamos. E que nós possamos nos apropriar, ó Pai, da Tua vontade em nós. E assim, ó Pai, sermos compassivos e misericordiosos uns com os outros. Senhor, sendo sensíveis às necessidades do próximo e buscando, ó Pai, entender muitas vezes o Teu direcionamento, Senhor, em favor dos necessitados. Muitas vezes estão bem próximos de nós ou outras vezes estão distantes, mas o Senhor às vezes nos leva até eles também, ou nos traz também as pessoas que precisam, e que nós possamos ter discernimento, ousadia, atitude para com essas pessoas, a fim de ajudá-los. E eu sei que assim nós estaremos te agradando, nós estaremos fazendo a tua vontade, o Senhor estará satisfeito com cada um de nós, ó Pai. E eu quero pedir, nesse momento que estamos vivendo, nessa sociedade contaminada pelo coronavírus, que o Senhor agora, ó Pai, com a Tua compaixão, compadece-te, Senhor, desse momento da humanidade. Sabemos que a humanidade é pecadora, mas eu sei que o Senhor, pela Tua graça, misericórdia e poder, pode perdoar os pecados da humanidade. E muitas vezes por ignorância, ó Pai, mas que o Teu Espírito venha convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo, e que dessa forma, Senhor, haja arrependimento nos corações, e que com o arrependimento e a humildade as pessoas possam Te buscar, ó Deus. E eu sei que o Senhor vai usar sim de compaixão para curar, para libertar a humanidade desse momento, ó Pai, dessa doença, dessa pandemia, desse vírus, ó Pai. E eu sei que o Senhor tem vida para dar, o Senhor tem cura para dar, não só cura do corpo, não só a cura física, mas a cura espiritual, a cura da mente. E nós tomamos posse, Senhor, desta cura que o Senhor tem para as nossas vidas, para as nossas casas, para nossas famílias, para os nossos irmãos em Cristo Jesus, irmãos na fé. Em nome de Jesus, ó Pai, desde já eu Te agradeço
pelo teu agir e por tudo que o Senhor vai fazer, porque nada foge ao teu controle. O Senhor é o dono de todas as coisas, o Senhor sabe como tudo começou e o Senhor sabe como tudo há de terminar. E por isso nós confiamos em Ti e já te agradecemos para a honra e glória do nome de Jesus. Amém. Muito obrigada, irmãos. Tenham um bom dia e que a paz de Cristo continue nos nossos corações. Amém?